Olá pessoal, hoje nossa convidada é a Gabriela Pacheco. Ela é graduanda de Letras, Língua Portuguesa Libras e é muito experiente como intérprete e professora de Libras. Gabi, eu quero primeiramente agradecer por ter aceito o meu convite e eu tenho absoluta certeza que tudo que você vier a compartilhar com a gente vai ser de grande valia, principalmente para os jovens que estão em dúvida quanto à área profissional que vão escolher, né? Muitas pessoas hoje em dia têm visto, né, que a Libra tem crescido, mas poucos sabem como chegar a uma formação adequada e outros detalhes, né, relacionados à formação e ao exercício dessa profissão. Então eu quero te dar a oportunidade de se apresentar, de falar melhor sobre você, sobre a sua experiência com a Libras, sua graduação. Oi, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. De novo, agradeço o convite. Para mim é um motivo de muita honra ter recebido o seu convite. Então, eu agora estou graduando, estou quase terminando, na verdade, a Faculdade de Letras Libras, no Estácio, e tem sido, assim, uma experiência muito importante, porque eu achava uma coisa da faculdade e acabei de ver que ela é totalmente diferente. Então, é uma coisa que tem me cativado bastante. Aprender mais sobre, entender que a Libras não é uma coisa que as pessoas veem e falam, nossa, que bonitinho seus gestos. Não, ela é uma língua. Uma língua como o português, com sua gramática e estrutura. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu caminho. E eu sempre vou entrando em cursos e muitos cursos, outros cursos e cursos e cursos e cursos, para poder me aprimorar mais, porque como língua ela tem sua estrutura própria e ela vai sendo modificada às vezes. Então, já participei de vários eventos relacionados a Libras, eventos cativantes. Um deles foi uma realização para mim, foi no polo da minha faculdade, onde a minha professora surda estava lá, então foi algo assim, surreal, eu fiquei muito impactada. E de pensar que no começo eu achei assim, algo que as pessoas não querem, infelizmente, porque é bem difícil, né, esse processo. Temos 20 anos de língua e é só agora, mais ou menos em 2019, ela foi ser reconhecida, entre aspas, né? Então, é algo que as pessoas não querem. Mas, graças a Deus, ela tem crescido profissionalmente e a gente tem conseguido ter acesso. Então, em muitos lugares, agora por lei, é determinado ter intérprete. Isso tem aberto portas que têm abençoado. Tenho conversado muito com mães de famílias que agora são intérpretes e elas sustentam suas casas sendo intérprete. Uhum. Então, é um campo que tem se aberto e eu louvo a Deus por isso. Os sinais, eles se atualizam em algum momento, de alguma forma, ou uma vez aprendido, é aquilo para sempre? Sim, eles se atualizam. Então, um exemplo, Daniel tem um sinal específico para ele, Jonas tem um sinal específico para ele. Não é mais aquela questão das letras. Então, sinais, até mesmo sinais do cotidiano, sempre estão em mudança. É igual nossa gramática. O ideia agora não tem mais acento. Não tem questões que não tem mais o hífen. Então, é igual a nossa gramática, porque ela tem sua estrutura de língua própria. Uhum. Então, assim como o português, a Libras é uma língua própria, que tem sua gramática própria. Só que nós sinalizamos ela de maneira diferente. Uhum. E pouco se fala sobre a graduação, né, de língua portuguesa Libras. Eu, pelo menos, antes de conhecer você, não tinha essa informação. Na minha ignorância, a Libras ela era apenas um curso técnico, uma formação curta, né, não necessitando de uma graduação. Né? Uhum. E explicar sobre isso é muito importante para as pessoas entenderem que é uma coisa séria, né? Uma formação mais completa, enfim, e vai além de aprender os sinais, né?
Inclusive, se em algum momento eu falar alguma bobagem aqui, pode me corrigir, porque é realmente algo diferente, né? Não, assim, agora, como eu tenho esse sistema de intérprete, porque antigamente, para você ser intérprete de Libras, você tinha que fazer um curso específico, no qual você passava por uma bancada de surdos e eles te tornavam intérprete. Mas agora, com os avanços, né, graças a Deus, da língua sendo mostrada, os surdos se tornam hoje professores, e isso é muito interessante. E é necessário que o intérprete, para ser capacitado, tem que ter uma faculdade. Como assim? Tem intérpretes que fazem somente uma pós, né, que dá o direito a ele a ser um intérprete. Faz uma pós em Libras para que ele tenha ali o direito a ser um intérprete. Eu não. Eu estou fazendo a faculdade na Estácio e ela vai me dar bacharelado e licenciatura. Então, ao mesmo tempo que eu me torno uma professora graduada, eu sou uma intérprete de Libras. Então, a faculdade, ela é essencial para a formação adequada do intérprete. Por quê? É raro, mas acontece. Em muitos eventos que eu participei, eles me pediram minha carteirinha da faculdade e também alguns certificados meus para ver como é a minha qualificação. E eu também precisei passar por um teste de como seria a minha sinalização, se a minha sinalização é clara, se ela é boa, se ela é visual, se eu não faço português sinalizado, se eu sigo a gramática corretamente. Então, é importante que a gente sempre se especialize. Porque, se caso eu não me especializar na área e eles vierem a fazer um teste como esse, eu posso ser reprovada e queimada também, né, na área. Uhum. E justamente teve um problema com a Caixa, o banco, né? Ele colocou um intérprete de Libras, no qual ele só sabia o básico. Então ele inventou sinais, fez muitos erros, e a Caixa foi processada por isso. Então, com isso, cobraram os sinais da gente. Então, é raro, mas acontece. Às vezes você passa por um testezinho, às vezes eles pedem o seu certificado, às vezes eles vão pesquisar sobre você, sobre o seu nome, sobre o seu Instagram, o que você faz. Então, a nossa ética é importantíssima. E nossa questão de estar sempre ali graduando ou fazendo algum curso para se especializar é mais importante ainda. Uhum. Bom, agora você mora em Petrópolis, né? Estuda na Estácio de Petrópolis, não é isso? Isso, mas eu faço EAD. Certo. E você sabe de outras faculdades que têm esse curso de língua portuguesa Libras? Eu conheço no Rio de Janeiro? Assim, eu conheço a Uniavel, que tem, mas assim, dela é focada somente nisso. Porque na minha faculdade, eu aprendo português e a Libras. Por conta de eu ser... Agora, já vi uma questão que eu achei muito interessante. A Libras é a língua materna do surdo. Então, ele primeiro é alfabetizado nela, para depois ser alfabetizado no português. Desculpa, não entendi o que você falou antes. A Libras é a língua materna do surdo. Então, primeiro ele é alfabetizado na Libras, para depois ser alfabetizado no português. Nós, ouvintes, somos alfabetizados no português, desde que nascemos. E com o tempo nós vamos aprendendo outra língua. Só que, na minha faculdade, eu aprendi primeiro, novamente, eu relembrei, né, muito o português, e agora eu estou entrando na Libras. Com tudo, sabe? E eu percebi, que, conversando com alguns amigos surdos, que quando eles fizeram a faculdade de letras Libras, eles foram totalmente ao contrário. Eles entraram na gramática deles na Libras primeiro, para depois entrarem no português. Então, é muito interessante isso, essa questão de entender que a Libras tem a sua gramática, tem a sua própria estrutura gramatical. Uhum. E no caso, a maioria dos alunos, assim como vocês, são ouvintes ou também tem surdos? E no meio dos professores, né, dos docentes, como que isso funciona? Então, eu tenho um grupo que temos todas as pessoas, a maioria das pessoas que fazem letras Libras no Brasil, dentro desse grupo do WhatsApp. Foi até uma amiga minha que também faz essa faculdade que me incluiu. E aí nós temos uma surda lá, na verdade umas duas surdas.
E aí a menina foi mandar um áudio no grupo, e aí ela falou assim, gente, eu sou surda, por favor, não manda áudio. Então ali a gente percebe o quanto nós precisamos ter empatia com o próximo. Então assim, eu percebi que é pouco os surdos que fazem a faculdade de Letras Libras, mas pelo menos tem uma coisa que tem ali, eles querem aprender, querem se graduar. Eu conheço muitos surdos que são professores, e é muito interessante você aprender com surdos que são professores. Por quê? Porque ali você vai estar com ele ali introduzido na língua dele. Então é a mesma coisa que você está aprendendo inglês e você ter aula com um professor americano. Você vai captar, vai absorver mais informações. Com o surdo não é diferente. Você, no caso, já citou, né, que trabalha mais ou menos há 5 anos com essa questão de interpretação, né? Mas como foi assim, o seu processo de estudos desde o início? Quando você se despertou para a área, como você começou a buscar formação, conhecimento no assunto? Então, eu comecei a querer me aprimorar naquilo porque eu tinha muita insegurança nessa questão. Então, eu achava assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu acho que isso aqui é muito além, então eu vou continuar na igreja, vou continuar ajudando e tudo mais. Mas aí, quando foi um ano, eu despertei, falei, não, eu preciso me especializar. O meu marido me ajudou muito nisso, me incentivou, né, nessa questão, sobre me graduar, fazer faculdade naquilo, e eu vi o mercado crescendo muito. Então, eu falei assim, então é agora é o momento de eu me especializar naquilo, de eu entrar de cabeça nisso. E aí eu fui com tudo. No começo da faculdade foi assim, maravilhoso, porque a quantidade de informações que eu fui recebendo nas interpretações. Então, assim, hoje, além de eventos, né, que as pessoas convidam a gente para interpretar, além de receber por isso, eu ainda ajudo uma empresa, que essa empresa que me contrata para poder fazer correções de vídeos, da mentoria, ajudar os alunos nessas coisas. Ela me perguntou, você tem graduação na área? E aí eu provei que tinha graduação na área, provei todas as questões dos certificados e tudo mais. Como a pessoa que é dona da empresa já me conhecia, né? Então aí teve uma abertura maior. Mas aí eu percebi o quão importante foi eu me despertar para poder começar a ingressar na faculdade e em outros cursos. Porque se eu não ingressasse na faculdade, eu não teria uma melhor qualidade, tanto no ensino, para ensinar os alunos dessa empresa, tanto na forma de sinalizar para essa empresa, porque eu gravo vídeos, eu faço N coisas. Então eu percebi o quão foi importante eu entrar na faculdade e me especializar. E com isso, eu agora tenho uma nova especialização. Eu agora sou guia-intérprete. Eu consigo interpretar ali para um surdo-cego. E aqui em Petrópolis, só em Petrópolis, eu descobri que tem 6 surdos cegos. E assim, é uma área que me entristeceu muito no começo a aprender, porque a gente vai ouvindo os relatos dos professores e vai chorando com eles, né? Então, se a Libras já era, assim, difícil esse acesso até 2019, para o surdo-cego, então, foi, assim, pior ainda. Eu estou para criar um curso, né? Lançar um curso para a plataforma sobre Libras tátil. Só que me entristeceu muito o fato de eu ir na internet buscar imagens, né? E ser um mercado muito pouco, ser uma coisa muito pequena. Então, quando a gente lançou o workshop, muitas pessoas se interessaram, porque as pessoas falaram assim, como assim existe surdo-cego? Então, para eles foi assim, uma novidade. Como assim existe uma pessoa que é surda e cega? Como trabalhar com eles? Então, eu aprendi na Libras tátil que ela não é igual a Libras. Ela também tem sua gramática. Porque se na Libras o surdo vê as minhas mãos, na Libras tátil, o surdo cego ele precisa ver através do toque. Então, é algo assim que não tem no mercado, é uma coisa muito pouca, e é um material que eu tive que criar do zero. E depois que a gente lançou o workshop, foi incrível, porque a menina falou assim, chegou um surdo cego lá na minha igreja, e agora eu vou poder saber lidar com ele.
né? Aí o outro falou, não, porque eu tenho um amigo surdo que vai lá na igreja, ele é membro da igreja, ele tá ficando cego. Então eu tô ensinando ele para quando ele ficar totalmente cego, ele já saber mais ou menos como guiar ali. Nossa, então, uma coisa linda. Verdade, é um mercado muito pouco, mas assim, que as pessoas têm sede de aprender. Eu tive a oportunidade de estudar com uma menina surda no ensino médio, né? Isso foi, sei lá, em 1998. E naquela época, poxa, você só via essa comunicação por Libras entre eles, né? Eu me lembro que tinha uma colega nossa que conseguia se comunicar um pouco melhor com essa menina. Eu até conseguia também, mas o pouco que essa outra colega me ensinava, né? Eu não me lembro mais, né? Isso foi uma coisa daquele momento. E era muito mais por letras, né? Por uns sinais, né? Mais simples, umas coisas assim. E quando eu chegava na rodoviária de Campo Grande, eu me lembro que eu me deparava com grupos grandes de surdos vindo de algum lugar, acredito que de alguma escola, ou de algum curso, não sei. E eu me lembro que eles ficavam se comunicando e emitindo aquele som, né, também. E que as pessoas ficavam todas surpresas olhando, né, e tipo, sem entender. E realmente aquilo era uma coisa não comum, né. Hoje a gente vê mais. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer o seguinte: você disse que se sentiu despertada na igreja, né, para começar a investir nessa área, começar a estudar e tudo mais. Mas antes de você perceber a necessidade de estudar para, vamos colocar assim, traduzir o curso aos surdos, quando você via na televisão alguma coisa do tipo, isso já te chamava atenção ou não? Você nunca se sentiu atraída por essa área? Já sim. Porque o meu contato com o surdo também foi no ensino médio. Eu me frustrei muito porque eu não consegui falar com ele. E ele saiu da nossa sala. Porque se a intérprete faltasse, uma vez eu lembro, ela era muito assídua, a intérprete, ela conseguia bastante. Né, porque isso é muito raro. Por questões de problemas financeiros da prefeitura, não aceitar direito com o intérprete, ele acaba abandonando. Mas ela ia direitinho, porque além de intérprete, ela era bibliotecária. Então eu me inspirava muito naquela mulher. Eu não consigo esquecer o nome dela, a tia Rosinete. Então eu me inspirava muito nela, porque ela juntava as duas coisas que eu mais gostava, a leitura e ela ainda fazia Libras, então eu achava aquilo lindo. Então eu ficava, sabe, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu quero falar com ele isso, eu quero falar com ele aquilo. Para tentar, de alguma maneira, deixar ele à vontade. Mas mesmo assim, ele saiu, ele não conseguiu. Então meu primeiro contato foi com o ensino médio. Eu lembro até hoje que eu falei assim, o dia que eu tiver outro contato com o surdo, eu não vou deixar essa oportunidade de passar. E aí eu consegui um contato com uma surda na igreja, ela se batizou, e eu falei, não vou deixar mais essa oportunidade passar. Eu lembro que eu falei assim, eu quero aprender, mesmo que não seja para o meu lado profissional, mas eu quero aprender para poder incluir essa pessoa, seja em qualquer campo, não importa o campo, mas eu quero aprender a incluir essa pessoa. E eu lembro que quando eu consegui ajudar um surdo, aquilo, meu Deus, me deixou muito realizada, porque ele estava querendo pegar um ônibus e ninguém conseguia falar com ele. Então, a reação dele me deixou muito feliz e ao mesmo tempo triste, porque ele olhou para mim e eu falei assim, oi, tudo bem? Posso ajudar? E aí ele fez assim, tipo, meu Deus, ela sabe Libras. Ele ficou muito passado. Então ele ficou assim, querendo conversar, falar. E eu nervosa, calma, eu vou te ajudar, calma. E aí ele tava querendo pegar um ônibus, ele falou a cor do ônibus, né? Ele é o amarelo, eu quero pegar o amarelo. Aí eu, é o mesmo ônibus. Vamos junto, né? Eu falei, ajudei ele. E aí nesse ônibus, ele falou que a mãe dele ia pegar ele num determinado local que ele precisava soltar, e eu ajudei ele a soltar também. Então, assim, ele tinha mais ou menos parecava ter uns 16 anos. Era um adolescente que estava saindo da escola, mas para ele ainda estava se acostumando com os horários, né, e tudo mais. Então ele não sabia pegar as coisas, porque ele era muito dependente da mãe. Por a mãe saber Libras e as outras pessoas não. Quando eu consegui ajudar um surdo, eu me senti realizada e ao mesmo tempo frustrada. Senti muito mal. Uma outra experiência que eu lembrei agora, que me marcou muito, que me fez chorar de verdade. Eu cheguei em casa chorando,
Porque a minha mãe, ela operou, como a gente havia conversado, só que ela precisava fazer muitos exames para poder passar pela cirurgia, né? E aí, nesse dia, a gente foi lá no consultório dela, e estava eu, a minha mãe e a minha prima. Só que a minha prima precisava ir embora. E eu levei minha prima lá no ponto do ônibus e voltei. Quando eu voltei, a menina tava, não, vai pra lá. Não, leva ele pra lá. Leva ele pra lá, leva ele pra lá, leva ele pra lá. Eu falei assim, vocês querem ajuda? Aí ela, por favor, ele é surdo. E aí eu perguntei a ele, então, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? E aí ele falou assim, então, eu acabei de fazer exame. Ele fez literalmente, estava de exame no olho. Aí eu, você foi no médico do oftalmologista? Ele, sim. Mas eu preciso muito, muito, muito desse papel. Porque se eu não levar esse papel, o meu patrão vai me demitir. Uhum. E eu tenho um filho. E a minha esposa está desempregada. E aí eu fiquei assim, muito passada. Eu falei, não, eu vou te ajudar. E aí ele assinou o papel. Ele foi muito grato. Ele falou, eu sou da Igreja Batista daqui, dessa cidade. Eu falei, que bom, eu também sou batista. E aí a gente foi dando aquele contato. Mas, assim, o que me doeu foi o fato dele falar que se ele não levasse esse papel, ele seria demitido. Porque o patrão achava que ele estaria mentindo. E aí eu fiquei pensando, se ele é demitido, com um filho novinho, a mulher está desempregada, ele não poderia se matar? Com uma coisa na cabeça? Ou, às vezes, talvez ele poderia ir no médico, um médico que não fosse oftalmologista, receitasse para ele um remédio errado e ele poderia morrer. O que já aconteceu de surdos morrerem nos UPAs, né, nos hospitais, porque o médico não sabia falar e receitou qualquer remédio. Então, a negligência é muito grande. É verdade, isso é uma questão também, né? Porque o médico, ele tem um diagnóstico baseado naquilo que a gente relata. Se ele não entende o que o paciente está querendo dizer, né, realmente é frustrante essa... É verdade. Para pensar nisso, interessante. Ali é um consultório médico, como não vai ter uma intérprete? A minha amiga estava compartilhando comigo esses dias que ela também é intérprete, né, ela exerce. E aí ela falou assim, eu tive que fazer um mini gabinete com uma surda, uma amiga minha, porque ela foi no médico, o médico não deu atenção a ela direito e falou que ela estava com câncer de mama. Não examinou nem ela. E aí ela teve que ir com essa amiga dela, surda, no médico, para ela poder fazer um exame para provar que ela não tinha câncer de mama. Olha o constrangimento que ela teve que passar, a dúvida na mente, porque o câncer é uma doença muito séria, ela mata. Imagina, a surda deve ter ficado sem dormir, achando que poderia estar ou estava com câncer de mama, porque o médico não quis saber o diagnóstico e receitou qualquer coisa. É um consultório médico, sabe? Às vezes tem surdas que querem denunciar violência doméstica, violência sexual, e não tem um intérprete ali. Então são lugares que a gente acha assim, por lei, tá ali, é obrigatório ter, não tem. Então é bem, assim, bem delicado essas questões, e isso me marcou muito. Antes da graduação, você chegou a fazer algum curso para aprender os sinais, alguma coisa relacionada? Eu fiz, assim, uns 18. Não entendi. Eu fiz, assim, mais ou menos uns 18 cursos. Antes da graduação? Antes da graduação. Uau. Porque eu gosto muito, sabe? As técnicas que os professores têm, tanto na faculdade quanto nos cursos, é surreal. Então eu gosto muito de aprender. Tanto que eu vou entrando em cada curso. Eu sou muito ansiosa para terminar a faculdade, para justamente eu começar uma pós. Eu quero fazer uma pós em educação especial. Uhum. Porque eu amo a Libras e amo todo esse chamado para a inclusão que ela tem. E com isso, com a Libras Tátil, eu comecei a sentir desejo e eu comprei um curso de Braille, para que eu possa saber atender ali o surdo, né? O surdo cego, ou até o mesmo cego. Então, eu quero atendê-los da melhor maneira e da melhor forma. Uhum. Então, antes da graduação, eu fiz um monte de curso, um atrás do outro. E eu nem sabia que isso me ajudaria tanto, porque hoje na faculdade eu coloco esses cursos, né? E já completei as horas, mas aí eu vou colocar mais lá, porque eu fiz, uhum. E eu vou... Sim, mas não entrou crua também na graduação, não. Porque você já veio... Não, eu não aconselho entrar crua, não,
Porque você vai entrar na Libras no terceiro período. Entrar mesmo, porque primeiro você tem que entender a sua língua, foco, português, porque quando você vai traduzir, a pessoa vai estar falando português. Então, você tem que entender os parâmetros do português, as regras gramaticais, o que significa a questão das palavras, porque tem preletores, palestrantes, que falam palavras muito difíceis. Então, se você não dominar muito bem o português, você não vai entender. Então, você entra cru, vai achar que essa faculdade é chata, só fala do português, né? Então, é importante a gente saber. E aí aconteceu uma coisa que eu achei, assim, um choque, né? Porque nós nos apresentamos para saber ali, né, com quem estávamos lidando e tudo mais no curso. E a menina não sabia fazer o alfabeto em Libras. Então o professor parava, tinha que explicar para ela primeiro, e a gente que já estava mais avançado por ter outros cursos, a gente ficava frustrado, porque assim, ela entrou crua, sem saber de nada, e acaba prejudicando um pouco a turma. Então, eu não aconselho entrar cru, não. Sim. Tenta fazer um básico de 6 meses, para você pelo menos saber mais ou menos. E esses 18 cursos você conseguiu presencialmente? Como você descobriu pela internet? Como você conseguiu identificar onde você poderia estudar? Eu fiz presencialmente online, porque assim, hoje o curso online, ele faz com que você consiga ter o melhor conforto, né? Estudar melhor, mas eu fiz presencialmente também. Eu ia nessas empresas que ofereciam cursos básicos, então, mas assim, o online ele te salva. Eu gosto muito do presencial, porque é um toque a mais, é bom, né? Você está ali incluído, mas o online ele te salva, porque você faz suas coisas. Eu hoje trabalho só com a Libras. Então, eu faço no conforto da minha casa. Eu trabalho seguindo as minhas regras ali, do horário e tudo mais. Então, eu concilio muito bem as coisas. Entendi. Você não começou a graduação logo de imediato após a conclusão do ensino médio, né? Você teve um intervalo aí. Não, isso, eu tive um intervalo. Justamente porque eu achava assim, isso não é pra mim, não. Na faculdade, pra quê? Mas aí eu vi o quão importante é ter faculdade. E antes você cogitou alguma outra área profissional ou não? Sim, eu cogitei. Só que assim, desde pequenininha eu falei, eu vou ser professora quando eu crescer. Desde pequenininha. Teve um tempo que eu me apaixonei por enfermagem. Nossa, eu fiquei muito apaixonada por enfermagem. A língua portuguesa inglês, por exemplo, ou é maior? A minha é 4 anos e meio, porque tem um tempo de estágio, né? Tem um tempo de estágio. Só que como eu estou dando aula numa faculdade, né, eclesiástica, que forma teólogos, pastores, missionários, então eu já faço esse estágio. Então, a minha vai dando uma diminuída. Mas são 4 anos. 4 anos você estudando. E é muito interessante, porque, assim, eu vi outras grades e não tem a mesma coisa, a mesma estrutura que a Estácio tem. Porque tem muitas grades que falam o básico, sabe? Mas eu achei interessante essa questão da Estácio mostrar a língua portuguesa e a Libras ali, porque ela vai ajudar o intérprete, que precisa dominar as 2 línguas. Então, eu achei muito interessante essa grade da Estácio. Ela mostra a história da educação surda, ela mostra como surgiu, ela mostra como surgiu a educação no Brasil, de onde veio a questão da educação. O contexto, né? Isso. Então, eu achei interessantíssimo essa grade curricular da Estácio. Então, assim, são 4 anos que eu estou muito animada para terminar, como eu falei, mas eu confesso que eu vou sentir muita falta. Mas é isso, o que eu aconselho é nunca parar de estudar, porque é igual o médico sempre vai se especializando. Sim. Vai uma coisa, porque sempre vai mudando os sinais, a forma de você sinalizar, a gramática. Então, eu posso usar os significados. Então, por isso que é importante a gente aprender a gramática. Porque eu falo para você,
de todos esses anos interpretando o significado da palavra, salva a gente total. Na hora da interpretação ali. E tem que pensar rápido, né? É verdade. Ainda mais quando tem pregador que... Ou até o palestrante. Ou na última vez o palestrante falou inglês. Eu fiquei assim, meu Deus. Nossa. Por favor, meu filho, por favor. Mas foi muito divertido, sabe? A gente vai aprendendo que tem que se aprimorar. Não pode parar. Sim. Você vai se aprimorando. O seu curso, ele vai te garantir a formação tanto do bacharel quanto licenciatura, né? E você já disse que existem muitos cursos livres também na área, né? Onde qualquer pessoa pode fazer. E existem cursos técnicos também livres ou não? Ou são livres ou são bacharel e licenciatura? Tem, existem sim cursos técnicos que podem não te graduar, né, como a faculdade, mas te gerar um domínio muito bom, sabe? Porque eu conheço uma intérprete que ela tem um curso específico que ocorreu lá atrás, bem lá no passado, e aí ela só precisou fazer a pós, mas esse curso fechou. Então agora é obrigatório todo intérprete ter faculdade. Mas como foi na época dela, logo assim do início, ela fez esse curso, fez uma pós. Então isso garantiu com que ela tivesse a licenciatura de intérprete. Mas agora para nós acaba sendo obrigatório, porque a lei não vai contra ela porque foi modificada. Então não pode ir contra ela, né? Hoje a pessoa precisa da graduação para fazer uma pós-graduação. Isso aí, porque os cursos técnicos eu gosto muito. Eles te dão uma técnica muito importante, sabe? Vamos botar assim, uma pimenta a mais na sua interpretação. Então, eu acho importante. Eu não só faço a faculdade, eu faço cursos também. Eu estou fazendo um curso com a professora Rebeca Vaz, o Fluente para Sempre. Então, assim, ela terminou a faculdade e ela começou... dando cursos assim. Então, eu não faço só a faculdade, eu faço cursos na área também, que é importante. E é bom que você vai ver as duas técnicas, como a sua faculdade age e como você, na prática, vai agir também. Tanto que no evento que eu interpretei, minha própria professora surda era minha fiscal. Justamente para ver se eu estou passando literalmente ali o que está sendo passado, ou eu não posso avançar do que está sendo falado, eu não posso omitir totalmente o que está sendo falado, porque isso vai ser contra o código de ética. Tudo que estiver sendo passado, se o pastor falar assim, o céu é laranja, eu vou ter que sinalizar que o céu é laranja. Mas aí depois que terminar tudo, eu posso conversar com o surdo, perguntar a opinião dele, se ele concorda que o céu é laranja, porque existem coisas que, por mais que eu não acredite naquilo, eu tenho que passar para o surdo. Tenho que sinalizar. E no caso da sua professora que é surda, como ela sabe que você realmente está reproduzindo aquilo que você tem que falar? É porque eles mandaram pra gente textos. Então ela ia acompanhando os textos direitinho do que a gente estava falando. Por quê? Tudo que o locutor estava falando, ele lia e ele explicava com as palavras dele. Tudo que o palestrante estava falando. Então ela lia tudo no texto, eu estava sinalizando de acordo com o que estava no texto. E como ela está muito acostumada, ela já sabe tudo que ele vai falar. Tudo. Porque esse evento acontece constantemente, a cada 3 meses. Então, ela já está muito acostumada com o que ele vai falar. Ela sabe o que ele vai falar. Só que ela vai guiando pelos textos. Então, imagina o nervoso. Que habilidade você considera imprescindíveis para o profissional da área? Ética. Ética, muita ética. Porque o surdo acaba sendo o seu confidente. Né? E pelo código de ética, você precisa manter todos os tipos de informação. Nós temos, como intérpretes, um código de ética, onde regulamentariza que a gente não pode usar adereços que chamem atenção. Isso aqui é um crime. Um crime. Eu lembro que eu fui fazer a interpretação das taças, tive que tirar minha aliança, porque poderia chamar atenção para o surdo, e eu uso 2, eu não sei porquê. Então, eu tive que
tirar minha aliança, né? Nós precisamos estar sempre com um porte, precisamos estar sempre com as unhas limpinhas, nada de esmalte chamando a atenção, o cabelo não pode estar molhado, não pode ter isso aqui, ó, pode estar na frente, sempre com um arquinho que não possa chamar muita atenção. A nossa roupa é neutra, tem que ser neutra, ou você usa uma roupa preta que não tenha nada, ou você usa uma roupa mais clara que não pode ter nada. Então, assim, nós não podemos nos intrometer na vida do surdo, confiar. Então, o intérprete precisa ter ética. Ética no seu trabalho, para que você possa exercer ele de maneira correta, e também ética para entender que há coisas que, como eu costumo dizer para os meus amigos surdos, é maior que a minha ossada. Então, preciso entender que até esse ponto eu não posso chegar. Então, hoje, o que eu recomendo, assim, para o intérprete é ter ética profissional. Você falou dos adereços, da vestimenta, é justamente para que o surdo ele tenha um foco nos sinais que você vai realizar com as mãos, né? Sua fisionomia também, acredito que faça muito sentido também, né? Um crime também, batom vermelho, maquiagem muito forte. Entendi. Eu lembro uma vez que a minha professora foi interpretada na igreja, e aí foi muito engraçado, porque a gente riu muito desse assunto, porque ela foi com um escarpão muito azul mesmo. E ela contando essa história muito engraçada. E ela falou assim, eu vou comprar, porque tá na promoção, né, liquidação, para o escarpão. E ela contando essa história, a gente morre de rir. E aí toda hora a surda ficava olhando para ela e falando assim, e ela emitia sons, então todo mundo da igreja ficava assim, ó. E aí ela ficava toda hora, toda hora, perguntando, foi caro? Foi caro? Então ela falou assim, nunca mais eu usei aquele sapato. Nunca mais mesmo. Porque justamente chamou muita atenção. Pra você ver, um sapato chamou a atenção. Então, a gente evita total, eu evito total. Ontem poderia distrair, por exemplo, a atenção dela ficar pro pé ao invés das mãos. Isso aí. Ela toda hora tem que ficar, peraí, vamos focar no culto. E aí a surda toda hora, ela tem dinheiro. E comentava com outra surda. Então acabou ali a estrutura de culto, porque ela focou mais no sapato do que nas mãos. Ontem mesmo, eu tirei o relógio. Porque como ele é digital, toda hora você fica olhando. Toda hora eu ficar olhando. Então, aí eu tirei o relógio. Quais os aspectos positivos dessa área profissional? Você já falou da questão financeira. Tem outros pontos positivos? Assim, um ponto positivo que eu considero muito, além de ajudar pessoas, é porque eu trabalho para mim, né? Eu sou minha chefe. Então você consegue trabalhar de forma autônoma e quando quiser pegar algum contrato, né? Contrato, certo. Então, se eu quiser pegar, eu pego. Se eu não quiser, eu não pego. Se eu quiser, não quero mais trabalhar com isso, aí eu não trabalho. Porque eu sou minha própria chefe, então eu não preciso receber ordens, eu recebo ordem de mim. Sim, eu faço meus horários, eu trabalho conforme eu quero, no momento que eu quero. Aí, por exemplo, as pessoas falam, não, amanhã eu vou, não estou desmerecendo. As pessoas falam assim, amanhã eu vou trabalhar, não vou poder sair, eu já consigo, entende? Então eu vou lançar outro curso para além de ajudar pessoas, eu continuar trabalhando para mim. Legal. E quais os aspectos negativos dessa área profissional? Você consegue enxergar alguma coisa? Assim, negativo é o fato de não ter tanta acessibilidade. E às vezes tem empresas e pessoas que te contratam, mas são panduras, né? Então não dão aquele devido valor ao intérprete de Libras. Acha que ele está ali porque ele vai receber qualquer coisa. Então é muito delicado, porque assim, a gente sempre precisa receber o material antes para estudar, o material para sinalizar. Tem empresas que nos contratam que acham que a gente vai falar qualquer coisa ali na hora, vai ter que ser interpretação simultânea mesmo, e a gente que aprenda e faça as coisas. Também tem pessoas que acham que Libras é uma brincadeira. Você é aquela que fica lá na frente, fazendo isso, fazendo aquilo. Então tem pessoas que não levam credibilidade no nosso trabalho. Mas é como eu disse, não desistam. A Libras está crescendo, graças a Deus. De falta de compreensão da necessidade de quem realmente é surdo
E falta de Isso aí. empatia também, né? Ignorância e falta de empatia. Isso aí. Brincadeira, não tem nem o que dizer. Entende? De cada que a gente tem que engolir assim, né? Ética, lembrar que precisa ter ética, lembrar que precisa ter ética, porque é difícil, é muito difícil. Então, mas tem empresas também que são maravilhosas, sabe? Se o evento for daqui a um mês, hoje mesmo eles estão mandando material e a gente já estuda. Então, assim, tem empresas que são tops, que realmente te valorizam, sabe? Tem lugares que você vai trabalhar que realmente te valorizam. Então, é muito, assim, tem pontos negativos, mas tem pontos muito positivos. E quais as possibilidades de campos de trabalho existem para o profissional de Libras, tanto no setor privado quanto no público? Durante a conversa você citou alguns, mas nesse momento você consegue diferenciar o setor público do privado e quais possibilidades? Sim, então, no setor público, você pode trabalhar como mediadora de pessoas surdas, seja num colégio, seja num curso. O SENAC sempre procura para você ser mediador de surdos, porque o SENAC tem muitos cursos e tem surdos que fazem esses cursos. No colégio, agora, por lei, a Libras tem que estar na grade curricular como língua. Então, tem pessoas que eu vi que eu achei muito interessante, já vi umas 7 escolas com esse sistema. Tiraram o inglês que nem é o inglês que a gente aprende direito, corretamente, e colocaram a Libras. Porque elas acham que é mais fácil encontrar um surdo aqui, na rua, do que você ir lá para fora e falar com um gringo, né, com uma pessoa estrangeira. Então, vamos colocar isso em prática. E aí, estão contratando muito mediadoras, tanto colégio público como particular. Estão contratando muito mediadoras para pessoas surdas. Eu mesmo fui mediadora de uma criança surda. Mas como ela era da minha igreja e ela não tinha como ter ali uma pessoa que interpretasse para ela, né, porque é algo muito novo, nós nos reunimos num grupo e fizemos isso de forma voluntária. Fomos mediadoras dela de forma voluntária. Mas você pode ser mediadora, pode ser professora. O que acontece? Você pode pegar um curso de Libras e aí você for se especializando nele. Você começar por básico, intermediário, avançado. E aí você pode dominar essas 3 áreas e começar a dar as suas aulas. Entendeu? Mas sempre se especializando. Você começar a dar as suas aulas. Você pode trabalhar no tribunal, você pode trabalhar num hospital, você pode trabalhar num shopping, numa loja. Então tem um mercado vasto aí que você pode trabalhar. O profissional, ele também, por ser uma área diferenciada, né, não muito comum, vamos dizer assim, ele também pode convencer o possível empregador dele de alguma forma, né? Talvez aquele empresário nunca tenha pensado na possibilidade de ter um intérprete, né? E como ele também poderia ter clientes surdos a partir daquele intérprete, né? A mesma coisa uma clínica que tem vários médicos, algo desse tipo. Acredito que numa clínica diariamente não compareçam tantos surdos, mas em algum momento, ou com a divulgação de que ali tem um intérprete, isso possa vir a acontecer, né? Então, eu penso que o profissional autônomo, ele também tem que ter essa criatividade de mostrar o seu produto, o seu serviço, para aquele que é ignorante, né? Aquele que não entende a necessidade, enfim, do mercado. Quando você lucra muito na Libras, trabalhando para políticos. Muito. Por quê? Porque eles precisam muito. Às vezes, nós vemos como o intérprete fica sobrecarregado, porque às vezes eles têm que fazer a sinalização de 10 pessoas. Então, é um público que um político quer muito. Então, não importa o valor, ele vai querer, entendeu? É o tempo de você vender o seu produto. Então, eu tenho curso nisso, curso naquilo. Preparar um bom currículo. Porque é uma coisa que eles chamam, eles precisam, necessitam. E agora, por lei, é obrigatório nos estabelecimentos ter um intérprete. Caso que ele chegue um surdo ali
ou uma pessoa denuncie que não tem um intérprete, aquele estabelecimento vai ser multado. E a multa é salgadíssima, né? Eu me tratava lá no lugar onde eu morava, no dentista. E aí chegou uma pessoa surda e ela não tinha intérprete nenhum ali para atender ela. Ela fez essa questão. Denunciaram a clínica do dentista ali, uma clínica grande. E aí, no outro dia, quando eu fui para fazer a remoção do aparelho, já tinha uma intérprete de Libras. Então, atendendo ali, mais ou menos nos 7 surdos que eu já conversei, brinquei, né, ri, até criança mesmo, surda, que não tinha aquela total acessibilidade ali para ela, e aí a empresa foi notificada pela justiça, né, foi multada, e aí com isso, agora toda vez que eu vou lá para fazer manutenção ou alguma coisa do tipo, tem ali um intérprete. A questão do contrato de trabalho, Gabi, você já falou que grande parte das possibilidades, né? O trabalho autônomo, também existe a possibilidade de contratos temporários, né? Isso. E também existe o contrato fixo, com carteira assinada, né? Sim. Os mais comuns que são com carteira assinada são os que fazem curso pela prefeitura. Porque a prefeitura vai te mandar para diferentes locais. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi para uma escola, eu conheço a outra que foi para um ponto de bombeiro, eu conheço a outra que foi para o... Entende? Então a prefeitura vai te deslocando para esses lugares. Mas a maioria deles é feito na escola, então aí o contrato é com a prefeitura. Porque a pessoa passa pelo esse concurso, passa por toda essa avaliação, e aí passando, geralmente a prefeitura escolhe 2 escolas, né, para a pessoa mediar ali, com um salário de 2 a 3 mil reais, dependendo de quantas escolas você for pegar, ele aumenta, e aí você acaba tendo um contrato ali com a prefeitura. Um exemplo, é de 4 anos, aí você tem um contrato ali com a prefeitura. De 2 anos, aí você tem um contrato com a prefeitura. Vai depender muito da escola que você for pegar ali para mediar. Acredito que cada município, né, cada estado tem algumas regras mais específicas com relação a isso, né? Acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu acessei o site do estado, Secretaria do Estado, isso. Eu estava dando uma olhada ali nos colégios do estado, né, ensino médio, e vi uma observação ali, um banner chamando a atenção para quem tivesse a necessidade de um mediador, né, um intérprete, para que fizesse contato através de um e-mail lá específico, e aí o Estado vai providenciar, né, esse mediador. É interessante, eu achei isso bem interessante, porque isso não é divulgado publicamente, e vejo muitas vezes, até na televisão, pais reclamando que seus filhos não têm mediadores e ninguém providencia, mas é porque eu entendo também que o Estado não pode deixar uma pessoa lá disponível o dia inteiro se não tem aquela necessidade. E existe essa ponte, essa forma de solicitação, né? Eu penso que se for solicitado e não for atendido, é uma coisa, mas as pessoas afirmam que não tem porque não conhecem, e isso também não é divulgado, né? É verdade. E isso aí acaba causando um problema. Por quê? Muitas empresas, vamos botar assim, a prefeitura, né, acaba não contratando porque tem essa questão. Como é que eu vou contratar, pagar uma pessoa se lá não tem um surdo? Então eu acho que isso tinha que ser aprimorado. Eu acho que eles tinham que fazer uma listagem, né? Porque assim, toda vez que você vai matricular o seu filho no colégio, você dá o laudo médico dele, você dá a questão se ele tem ataque de problema de coração, se ele tem alergias, ele sabe de tudo ali. Então acho que se isso fosse mais pesquisado, poderia ser benefício para o profissional e para a família da criança surda. Porque você vai para um colégio botar o seu filho, você quer que ele esteja confortável com as outras crianças. E talvez no caso não precisaria desse pai fazer contato direto com o Estado. A própria escola já tendo aquela informação, olha, eu tenho aqui, 10 alunos surdos, tem 3. Né? Menciona o ano, a série de cada um, coisas que a escola pode dar informação muito melhor, né,
soaria mais organizado, né? Talvez o resultado fosse mais positivo. Mas talvez também por ser algo muito novo, né? Todo mundo meio perdido ainda. Ainda estão caminhando. A Libras, ela é um bebezinho. Então ela está crescendo ainda com o tempo. Ele está aprendendo a andar, por enquanto. Mas eu creio que daqui a pouco, quando ele estiver adulto, vamos todos ser inclusivos. Mas para isso precisa partir de nós, né? A empatia de incluir pessoas, seja a pessoa surda, a pessoa cadeirante, autista, a criança portadora de síndrome de Down, cego, não importa. A criança que tem TDAH, não importa. O importante é que a gente seja inclusivo. Porque se a gente for inclusivo, acho que o Brasil consegue melhorar, né, dessa calamidade. As atividades de trabalho nessa área costumam ser na maior parte do tempo sentada, em pé ou andando. Tem um desses 3 e 5 que acontece com mais frequência? Então, o correto é a gente ficar em pé. Em pé. Mas aí eu vou falar para você que depende do seu público surdo. Por quê? Agora eu sou guia intérprete, então eu interpreto sentada para o surdo cego, entendeu? Para que ele se sinta ali confortável. Porque já imaginou eu ficar em pé horas com a pessoa surda cega ali, e existem toques que eu posso tocar no surdo cego e pode causar ele um desconforto. Então, é adequado o quê? Que nós venhamos fazer a interpretação sentados. Ou, às vezes, quando for em pé, porque é interessantíssimo, mas eu posso sinalizar para o surdo cego nas costas dele. Então, ali ele teria que ficar em pé. Então, aí depende do seu público surdo. Mas, na maioria das vezes, eu, como profissional, tenho que interpretar em pé. Se for um surdo mesmo, entendeu? Não um surdo cego. Se for um surdo cego, eu interpreto sentada. Se for um surdo, eu preciso interpretar em pé. Eu, como sou íntima da criança que eu vou fazer mediação, a Caísa, a gente tem uma relação muito amigável, de confidencialidade mesmo. Então, eu falava assim, Caísa, eu vou sentar um pouquinho, porque eu pegava de 7 horas e saía 1 da tarde. Então, eu falava assim, Caísa, eu vou sentar um pouquinho, e eu ficava em pé. E aí, com o tempo, eu fiquei sentada, sabe? Eu sentava do lado dela justamente porque a diretora achava melhor, para que ela pudesse ter uma melhor percepção dos sinais ali, com mais clareza. Então, aí depende do seu público, sabe? Como você gostaria. Às vezes até o surdo mesmo, né? Quando você não está sendo visto por câmeras, até o surdo fala, senta aí um pouquinho, tadinha, coitada, né? Senta aí, pode sentar. E aí você já tem ali uma relação saudável com ele. Mas é importante o quê? Se for uma live, você fazer somente em pé. Porque você vai estar sendo visto e aí vai evitar comentários maldosos de pessoas que nem a Libra sabe, mas vão estar te acusando de alguma coisa. Sim. No caso do intérprete da escola, um exemplo, a criança estuda de segunda a sexta entre 7 e meio-dia, né? Aquele intérprete vai precisar estudar junto com aquela criança, de segunda a sexta, de 7 a meio-dia. Então, no máximo, ele não conseguiria 2 escolas ou 2 turmas na mesma escola. Uma de manhã e uma tarde, né? Não tem como ser mais do que isso. Porque não dá para essa pessoa interpretar só uma disciplina ou só um horário, um dia na semana, né? Eu acredito que seja assim mesmo, de 7 a meio-dia, de segunda a sexta, o período completo de aula daquela criança, né? Ou daquele jovem, né? Tem jovens também que tem isso. Por exemplo, o intérprete ele tem que ser muito amigo do surdo. Ele tem que pesquisar, saber como você gosta da sua interpretação, como você gosta disso. E ele tem que pesquisar ali informações que possam ajudar no trabalho dele. A jornada de trabalho, ela pode ser fixa ou variável, porque justamente conforme você falou, né? Depende do campo de atuação. A minha é fixa para mim, entende? Porque eu acabo criando os meus horários. Sabe? Eu crio aquilo que for mais confortável. Eu, assim, acho muito divertido. Ao mesmo tempo que você trabalha, você aprende, né? Então, às vezes, vai depender muito do que você vai pegar para interpretar. Entendeu? Se é um curso de... Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de se especializar, de se formar na área de Libras? Então, o conselho que eu daria para vocês é estudem.
faça cursos, faça faculdade, faça um pós. As pessoas podem te tirar tudo, menos o conhecimento. Elas podem tirar tudo que você tem, menos o conhecimento, porque ele está aqui, ó, tá junto com você sempre. Então, assim, se vocês puderem se especializar em cursos de formações, se vocês puderem se especializar em coisas que possam te ajudar ali na sua interpretação, né, dar uma incrementada na sua interpretação, tenham ética, não desistam e entendam que vocês estão fazendo aquilo ali por amor. E que às vezes as pessoas não vão ter o mesmo amor que você tem pelo seu trabalho, mas isso não é motivo que te faça desistir. Então, a coisa que eu digo para vocês é que, como um incentivo, na verdade, vocês podem lucrar muito com isso, com a Libras, mas o ponto-chave de tudo é você poder olhar para o surdo e ver o sorriso no rosto dele, sabendo que ele vai poder ser atendido ali da melhor maneira possível. Uhum. E muitas vezes você vai conseguir dar uma resposta àquela pessoa que outras não sabem como fazer. Às vezes as pessoas até querem ajudar, mas não sabem como, né? Então, com certeza é uma profissão muito gratificante, né? É verdade. Ela muda vidas, tanto no campo ministerial quanto no campo profissional, sabe? Ela muda vidas, porque você chega num ambiente que não é ministerial, mas profissional, e você vê um surdo, e automaticamente você já vai fazendo o sinalzinho de oi, você já vê que os olhos dele começam a brilhar, ele já fica muito feliz, ele fica muito contente em saber que, meu Deus, agora eu vou ser incluído. Não desista, gente. Não desista, por mais que às vezes pareça desafiador. Não desista. Assim, a Libras hoje me remunera bem. Então, assim, além da ética, não tenha a palavra desistência no seu currículo, né? Porque eu percebo que eu fui muito cobrada por mim mesma de falar assim, por que eu não comecei a faculdade antes? Né? Se eu desistisse, eu ia ficar assim, por que eu desisti disso? Por que eu desisti daquilo? Então, assim, não desista, porque com o tempo você vai ver o quanto de vidas que você pode gerar com o seu trabalho. Então, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite, e foi melhor do que eu esperava, né? Eu já tinha grandes expectativas com esse encontro, e você é uma gracinha, muito profissional, assim, apesar de novinha, mas tem uma experiência incrível, né? E qualquer pessoa que tem acesso a você, ou presencialmente, acredito também, ou virtualmente, a gente consegue ver no brilho dos seus olhos o quanto você é apaixonada por essa área profissional, ministerial, enfim, e no social, né? Então, só tenho a te agradecer, tenho certeza que não foi em vão. E especificamente a tua entrevista, ela não vai servir somente para os jovens que estão tentando identificar a melhor área profissional que elas poderiam investir, mas pessoas ignorantes, leigas mesmo no assunto, acredito que também possa chamar atenção. Pessoas que já têm suas profissões mesmo, né? Porque realmente é uma área diferente. Então, acredito que vão surgir novos intérpretes aí, como multiplicadores, né, dessa profissão, para que outras ainda tenham acesso a essas informações e possam buscar, né, qualificação e orientação também, de repente, aos surdos que já conhecem, né, e não tem noção, né, do quanto eles necessitam de alguém que realmente possa interpretar a necessidade deles para o mundo. Te agradeço muito pelo convite. É uma grande oportunidade eu estar aqui com você, podendo falar um pouquinho mais, porque é o que você disse, é muito cru ainda, né, para as pessoas, é algo que às vezes as pessoas falam coisas erradas, mas por não saberem o que estão falando, né, como lidar com aquilo. Foi uma conversa muito saudável, foi algo assim que eu me senti muito bem, me sinto muito confortável em falar. Então, é muito bom dominar aquilo, né, que a gente mais gosta de fazer.
Então, eu agradeço muito a você e eu espero que isso possa ajudar muitas pessoas que estão indecisas, né, a entenderem a importância que tem a Libras na vida de uma pessoa. Então é isso, eu tenho certeza que vocês gostaram do nosso bate-papo e continuem acompanhando as próximas entrevistas, novas profissões, outras áreas de atuação e vamos que vamos. Grande abraço, tchau, tchau.